Oremos. Querido Deus e Pai, estamos em Tua presença, te damos graças por tudo que tens feito por nós, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado. Te agradecemos por mais um dia de vida que estamos tendo. Te agradecemos também por estes momentos que agora vamos estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajude a entender e viver na prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Queres abençoar todos que estudam conosco, todos os que estão enfrentando problemas, necessidades, lutas, dificuldades, enfermidades. Tenha misericórdia de cada um, especialmente aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces cada nome que eles citam ali nos seus pedidos e as necessidades que têm. Em especial, pedimos que abençoes Nadir Cabral, Elaine Melri, Eti Neres, especialmente o filho que está desempregado. Abençoes também Jurema Magalhães, queres abençoar Jucimar, Lucas e demais familiares. Enfim, Pai, todos os que aqui estão pedindo orações, que recebam as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo. Estamos em Colossenses, no capítulo 3, e estamos esta semana falando especialmente de viver com Cristo após passarmos pelo batismo, após ressuscitarmos em Cristo para uma nova vida. Nós então precisamos ter um novo caráter, ter uma nova mentalidade. É o que nós estamos aqui estudando esta semana. E então Paulo, ele vem aqui no capítulo 3 de Colossenses descrevendo os maus hábitos. Ele vem aqui descrevendo as características negativas que devem ser abandonadas. E quando nós então nos entregamos a Jesus, Paulo ele destaca os aspectos positivos como a passagem das trevas para a luz. Essa mudança é necessária acontecer na vida de cada um de nós. E aqui em Colossenses, no capítulo 3, nos versos 12 a 14, Paulo ele vem descrevendo aqueles que creem em Jesus e a nova vida que eles vão ter. Ele diz, capítulo 3, verso 12 a 14, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Paulo, ele está falando aqui para nós hoje que estamos vivendo no século XXI e que às vezes nós ainda não estamos vivendo esta nova vida com Cristo. Nós não estamos tendo compaixão, não estamos tendo bondade, nem humildade, nem mansidão, nem paciência. Nós não compreendemos as pessoas que estão ao nosso redor, porque cada um tem a sua luta, o seu problema, mas somente aqueles que estão vivendo uma nova vida com Cristo é que vão compreender os problemas que os outros enfrentam e aprender também a perdoar. O que ocorre muitas das vezes é que alguém se sentiu ofendido, magoado por algo que alguém disse ou mesmo por um gesto, e a pessoa ela carrega aquela mágoa, aquele rancor e não perdoa. Mas nós que nascemos para Jesus, uma nova vida em Cristo, precisamos aprender a perdoar, assim como Jesus nos perdoou, assim como Jesus perdoou aqueles que o ofenderam, aqueles que o crucificaram. Jesus na cruz ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então quando nós agimos de acordo com a nossa natureza carnal, os nossos desejos e paixões carnais, nós não sabemos o que estamos fazendo. E aí Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Jesus, ele nos escolheu. Todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida são escolhidos por Cristo, todos. Então, já que fomos escolhidos, já que fomos eleitos, como diz aqui o apóstolo Paulo, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo, amado, revistam-se, vejam, é necessário, mas esta mudança, ela só vai ocorrer em nós se nós buscarmos cada dia a presença do Espírito Santo em nossa vida, se nós nos rendermos cada dia ao amor de Jesus, ao perdão que Ele nos oferece, reconhecermos que nós, por nós mesmos, somos incapazes de fazer qualquer coisa boa.
Somente quando o Espírito Santo está habitando em nós é que nós vamos realizar as boas coisas, não porque nós queremos realizar, mas porque é o Espírito Santo que realiza em nós. Então Paulo aqui ele vem falando que nós somos os eleitos de Deus, mas infelizmente nem todos os cristãos vivem à altura desse chamado. Jesus, lá em Mateus capítulo 22, no verso 14, ele disse: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque a salvação ela é estendida a todos e Jesus faz o convite: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então muitas pessoas são levadas a Jesus pelo Espírito Santo e se entregam a Jesus, mas não vivem à altura desse chamado. Por quê? Jesus disse que muitos são chamados e poucos escolhidos, porque esses poucos são os que procuram viver aquilo que Jesus pediu que nós vivêssemos em nossa vida a partir do momento em que nós o aceitamos. É amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos, é sermos humildes, é sermos pacientes, é termos mansidão e perdoar, especialmente amar e perdoar, é o que nós precisamos aprender. Então, esses poucos escolhidos é porque eles praticam isso que Paulo escreveu aqui em Colossenses no capítulo 3 e no verso 12. Em Mateus 22, 14, que Jesus disse essas palavras, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Paulo, quando escreveu aos Romanos, em Romanos capítulo 8, no verso 33, Paulo ele vem dizendo: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Então, ninguém pode nos acusar se nós estamos vivendo como os escolhidos de Deus. Estamos colocando em prática em nossa vida os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da Bíblia Sagrada, amando o nosso semelhante como a nós mesmos, perdoando aqueles que nos ofendem. Então, ninguém pode nos condenar, porque fomos escolhidos por Deus para viver essa nova vida. Em 2 Timóteo, no capítulo 2 e no verso 10, Paulo escreveu: portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Paulo escrevendo então a Timóteo, ele disse que ele estava disposto a suportar qualquer coisa, mesmo que fosse a morte, o que foi que aconteceu com Paulo. A morte por causa da sua fé em Jesus, por causa do Evangelho. E ele estava disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Então nós precisamos, irmãos, viver uma vida de entrega total a Deus cada dia. Nós não podemos aceitar a Jesus, nos batizar e continuar fazendo a nossa vontade. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus cada dia, cada momento, e estar disposto a suportar qualquer coisa que isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Nós lemos lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 7, nos versos 6 a 8, aqui Moisés escreveu: vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. E no verso 8 ele diz: antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Moisés dizendo então que o povo escolhido por Deus para ser uma nação santa, um povo pertencente ao Senhor, um povo que não era a maior nação, eles não foram escolhidos porque eram numerosos, mas por quê? Porque Deus os amou. Isso é o ponto principal que nós deveremos entender. Nós também, hoje, o povo cristão, o povo que passou a aceitar o Senhor Jesus em sua vida, esse povo também
é chamado de nação santa. Está registrado em 1 Pedro, no capítulo 2 e no verso 9, Pedro escreveu: Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, portanto, fazemos parte deste povo escolhido por Deus, o povo que creu no sacrifício de Jesus, o povo que aceitou a Jesus em sua vida, o povo que procura seguir os ensinamentos que está na palavra de Deus, tendo amor uns para com os outros, perdoando aqueles que os ofendem e também procurando ser manso, ser humilde. Tudo isso faz com que nós sejamos, então, esta nação santa, essa propriedade exclusiva de Deus. Então, Cristo nos chamou para a sua maravilhosa luz. E nós sabemos que o próprio Jesus ele disse que nós somos a luz do mundo. E o nosso testemunho, ele precisa falar mais alto do que as nossas palavras. Se quisermos trazer pessoas para o conhecimento da verdade, ao conhecimento do Senhor Jesus, nós precisamos dar um bom testemunho, viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cremos. Porque se nós pregamos a palavra de Deus, mas o nosso testemunho ele não condiz com aquilo que nós estamos pregando, as pessoas elas não vão ser atraídas para Jesus. Por quê? Porque vão dizer, se for para mim aceitar a Jesus e continuar sendo igual fulano ou cicrano vivem, então é melhor eu continuar como eu estou. E por isso Jesus disse, vós sois a luz do mundo, fomos chamados para a maravilhosa luz. E a nossa luz ela precisa brilhar, estamos vivendo num mundo de escuridão, um mundo de trevas morais, espirituais e também trevas sociais. As pessoas, elas procuram tirar proveito de tudo, elas não querem saber como está a situação, a vida das outras pessoas, elas só pensam nela, o seu benefício. E nós cristãos não podemos agir assim. Nós vamos trabalhar honestamente, nós vamos conseguir recursos para nos manter, mas nunca passando por cima dos outros ou se beneficiando de uma situação que vai prejudicar outras pessoas para que nós possamos ter êxito naquilo que nós queremos fazer. Sempre colocando os outros acima dos nossos interesses. É assim que é a vida do cristão. Nunca se julgar maior nem melhor do que ninguém. E eu quero dizer para vocês que o mundo é, como diz o ditado, é dos espertos. Mas o reino de Deus, os céus, é dos escolhidos. E os escolhidos, eles vivem à luz da palavra de Deus. Que Deus nos ajude a entendermos essa questão e que possamos ter um novo caráter, uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã estaremos juntos novamente, Deus assim nos permitindo, dando sequência ao estudo desta semana. Que Deus nos abençoe.